Ô, Sara, eu nunca sei se a oração é antes da palestra ou é depois da palestra. Eu sempre fico nessa dúvida. Antes da palestra e depois da palestra também. Então, vamos fazer uma oração antes da palestra e depois da palestra a gente faz outra oração e ainda faz o passe. Isso mesmo. Pronto, Tá? então vamos lá. Vamos lá. Senhor, Divino Mestre, Jesus, nosso irmão, nós queremos agradecer mais uma vez por essa oportunidade do encontro, por estarmos todos juntos aqui na noite de hoje, para conversar sobre assuntos que nós esperamos sejam úteis para nós, para a nossa vida diária, para a nossa vida de relação, porque as nossas palestras, os nossos encontros, as nossas conversas só servem se eles puderem ser aplicados no nosso dia a dia, porque é no nosso dia a dia que nós estamos aqui lutando e vivendo para a gente conseguir sempre aumentar cada vez mais a nossa consciência da nossa natureza divina, aumentar cada vez mais o nosso progresso, o nosso entendimento. Então, nós te pedimos, Senhor, que durante esse nosso encontro da noite de hoje, que nós possamos aproveitar da melhor forma, que nós sejamos inspirados, acompanhados, protegidos, todos nós possamos retirar alguma coisa boa dessas palavras que nós vamos falar daqui a pouco. Nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que gostariam de estar conosco na noite de hoje, que não puderam estar por algum motivo, que eles possam também sentir nos seus corações, nesse momento, toda a alegria que nós sentimos pelo encontro, que eles possam sentir nos corações também as tuas bênçãos, que eles possam se sentir parte dessa casa, porque todo mundo que está abrigado sob o teto do Aliança do Divino Pastor faz parte de uma grande e amorosa família. Então, que os ausentes também possam sentir isso nesse momento. Damos as boas-vindas aos nossos irmãos desencarnados, que também sempre nos acompanham nos nossos encontros, que eles também possam se sentir parte da nossa família, que eles também possam, de alguma forma, receber o nosso carinho, receber o nosso amor e sim, se sentirem tão abençoados quanto nós nos sentimos por estarmos aqui todos juntos. E assim, pedindo autorização para começar os nossos trabalhos da noite de hoje, nós damos graças a Deus. Bom, hoje eu preparei para a gente conversar sobre um capítulo do livro Plenitude, de Joana de Ângeles, é esse aqui, olha. Ah, não dá para ver. Ah, aqui, ó. Psicografado por Divaldo Franco. Esse é o terceiro livro da série psicológica da Joana de Ângeles. E ele é inteiro, ele fala inteiro sobre sofrimento. E o capítulo 1 desse livro, que se chama O Sofrimento, é um capítulo que toda hora eu leio, porque eu acho até que a gente devia tatuar no nosso braço e ficar lendo ele assim 24 horas por dia. Porque toda vez que eu leio esse capítulo, eu me lembro de coisas que eu devia lembrar o tempo todo, mas eu esqueço. Então, a gente já fez até um curso de férias sobre esse livro, foi muito legal. Então, vamos passar, então, esse capítulo aqui, o capítulo 1 do livro Plenitude, de Joana de Ângeles, cujo título é O Sofrimento. E aqui, nesse capítulo, ela já começa dizendo que nós, né, os seres humanos que estamos aqui encarnados e muitas vezes também no plano espiritual, que a gente se dedica a vencer o sofrimento como se o sofrimento fosse um adversário nosso, como se ele fosse nosso inimigo. Então, veio o sofrimento, sentimos alguma coisa, a gente já começa a lutar contra isso, a gente já começa a batalhar contra a situação que esteja nos causando sofrimento, a gente já começa a aplicar nossas forças, nossa energia, nosso pensamento para se livrar daquilo ali. Né? A gente não quer estar em contato com o sofrimento, a gente não quer viver situações difíceis de sofrimento, a gente só quer que elas acabem o mais rápido possível. E aí ela fala que a grande meta de todo mundo é passar incólume pelo sofrimento, ou seja, que ele passe rápido, que ele não nos atinja e que ele não nos cause nenhum transtorno. Quando, na verdade, isso é uma visão imediatista. Né? Primeiro, a gente sabe que a gente está num mundo de provas e expiações, e um dos instrumentos de prova e de expiação, nessa fase que nós estamos, né, de evolução espiritual, que a gente ainda tem que aprender algumas coisas, o sofrimento é um instrumento, é uma ferramenta muito importante, né, para abrir os nossos olhos, para nos fazer ver muitas coisas que estão ocultas pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pela nossa ignorância.
Então, o sofrimento, a gente sabe que ele vem, né? Jesus já ensinou para a gente quando ele veio aqui, ele falou que na vida teremos tribulações. E tudo depende do modo como a gente vai encarar essas situações difíceis e como que a gente vai, o que a gente vai conseguir retirar de positivo delas. E aí a Joana continua dizendo, essa visão imediatista vem do fato de que a gente quer parar de sofrer o mais rápido possível para continuar fruindo dos prazeres da existência. Porque, na verdade, o que a gente quer mesmo é ser feliz, né? A gente quer ser feliz, a gente quer ficar numa boa, a gente quer aproveitar as coisas boas da vida, quer que elas venham para nós. E aí a gente entende que o sofrimento, isso daí também já vem de muitos anos, muitos séculos, muitas vidas anteriores de condicionamento. A gente entende que o sofrimento sempre vem como um castigo, né? Porque a gente merece sofrer, porque a gente fez alguma coisa errada, ou porque a gente não merece aquele sofrimento, então ele vem como se fosse uma injustiça. E aí o que a gente sente quando a gente está diante de uma situação dessa é tipo ódio, revolta, desespero, né? E aí ela mostra aqui no começo do capítulo que várias mitologias, né, várias religiões, várias correntes filosóficas de tempos passados, elas ensinaram isso para a gente. E a gente foi aprendendo isso, e isso de alguma forma ainda está gravado no nosso espírito, no nosso subconsciente, né? Então a gente ainda não sabe lidar com o sofrimento e a gente ainda não sabe olhar o sofrimento com um olhar diferente desse. E aí ela continua dizendo, a dor, na verdade, ela não é uma punição, né? A dor não é um castigo. Que, na verdade, a dor é um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. E quando a gente fala de dor, a gente não fala só de dor física, né? A gente fala das nossas dores, das dores físicas, das dores psicológicas, das dores emocionais, das dores da alma, sofrimentos em geral. E a gente não costuma olhar para a dor como se ela fosse um mecanismo da vida a serviço da vida, né? E aí ela continua dizendo, primeiramente, a gente tem que encarar, quando a gente está aqui no mundo material, né, encarnado aqui nesse planeta, que é um planeta ainda de provas e expiações, e, portanto, mais denso, né? A gente tem corpos físicos que a gente precisa como instrumento para poder se mover, se movimentar e ter essa experiência reencarnatória aqui na Terra. O nosso corpo físico ele tem um processo natural de desgaste com o tempo, né? A gente vai envelhecendo e o nosso corpo físico vai se desgastando. E muitas vezes esse desgaste ele se traduz em dor, ele se traduz em alguma doença, ele se traduz em algum sofrimento psíquico, porque a gente não aceita que o nosso corpo está se desgastando, que a gente já não consegue fazer certas coisas que a gente fazia quando era jovem, que a gente já não tem o mesmo frescor, a mesma beleza, a mesma energia que a gente tinha quando a gente era jovem. E porque a gente está ainda muito ligado nessa dimensão material, a gente não percebe que isso é um processo natural do nosso corpo físico e da nossa vida de encarnados. Então, já vem aí um sofrimento que a gente costuma ter porque a gente não encara, né, essa vida como uma vida passageira e o nosso corpo como um instrumento de aprendizado nesse mundo e nessa experiência de encarnação. E existem muitas pessoas que até, para se livrar desse sofrimento que o desgaste do corpo causa, fazem coisas que às vezes até causam muito mais sofrimento ainda, né? É cirurgia plástica, é exercício para caramba, é dieta, enfim, 1000 tratamentos, umas coisas muito loucas às vezes, né? Que a gente vê o pessoal fazendo para parar o tempo, né? Para parar a evolução do tempo no nosso corpo, que às vezes causam sofrimentos físicos, psicológicos, e que são muito maiores do que aquele sofrimento que causaria, né, só a nossa falta de costume com esse desgaste do nosso corpo físico. E aí ela fala, bom, esse é um sofrimento que é inevitável, né? Todos nós, porque qual é a alternativa para isso? É a gente desencarnar jovem. Se a gente desencarnar jovem, a gente não vai passar por nada disso. Mas quem aqui quer desencarnar jovem, né? A gente tem um apego danado por esta vida aqui, né? Que é um outro fator de sofrimento também.
A gente esquece que a gente está aqui para ter uma experiência transitória e temporária. Então, a gente não quer se desapegar, né, dessa experiência que a gente está tendo. Então, assim, a alternativa para o nosso corpo físico não sofrer desgaste, a gente não passar por esse processo de sofrimento, é desencarnar cedo, é desencarnar jovem. Mas isso a gente também não quer, porque quando acontece isso, a gente também sofre. A gente também não aceita que algumas pessoas vêm para essa terra para viver menos tempo do que outras pessoas, de cada um de acordo com as suas necessidades, né, de experiência, de vivência, e de acordo com o que foi combinado lá no plano espiritual antes da encarnação. E aí ela fala, bom, num planeta de provas e expiações, como é o planeta Terra, a maioria dos seres aqui encarnados vibrando nessa faixa, né, de não aceitar, por exemplo, de não aceitar o desgaste do corpo físico, imagina já a atmosfera de sofrimento que vai envolver o planeta, né? O tipo de energia que vai envolver o planeta. Se todo mundo aqui que estiver encarnado não se conformar que um dia vai ficar mais velho, que o seu corpo vai se deteriorar e um dia a gente vai desencarnar e vai voltar para o plano espiritual e o nosso corpo vai ficar aqui. Então, isso já é uma causa de adensamento da psicosfera. Porque, assim, nós somos aqui, nesse momento, 60 pessoas, que eu estou vendo aqui no Zoom, contando comigo. Dos 60 que estão aqui, se a gente fosse responder sinceramente, que eu não vou nem perguntar quantos estão de bem, né? Quantos estão numa boa com a questão do envelhecimento do corpo físico, eu poderia chutar assim, que uns 50 não estariam, uns 10 iluminados estariam assim, numa fase de que, não, tudo bem, eu entendo que é assim. Né? Então, imagina, nós somos 60, 50 de nós estão nessa, com maior ou menor intensidade, estranhando esse negócio da gente estar envelhecendo, da gente não ter mais a mesma energia e do nosso corpo já não responder da mesma forma, estranhando no sentido de, né, alguns estranhando muito mais do que outros. Imagina isso somado pela população do mundo todo. E aí, e ela fala, isso faz parte da etapa evolutiva que nós estamos, né? Lidar com isso faz parte da etapa evolutiva. Se a gente sofre demais por causa disso, quer dizer o quê? Que a gente está apegado demais à dimensão material. A gente está apegado demais ao nosso corpo físico, que não somos nós. Nós somos espíritos, né? Nós temos esse corpo aqui como instrumento. E a gente deve se despedir dele quando a gente desencarnar e voltar para o plano espiritual. E tem muita gente que não consegue, né? E ainda fica preso ao corpo físico depois que desencarna, o que é um fator de um sofrimento muito maior ainda. Né? Então, a gente tem que ir se acostumando com essa ideia e ir se despedindo aos poucos, né? Suavemente, generosamente, amorosamente, do nosso corpo físico, da nossa dimensão material, porque nós sobrevivemos a isso. A gente sabe que nós somos espíritos imortais e que a nossa vida é eterna. Mas a gente não pensa sobre isso nunca, ainda mais na correria do dia a dia. Então, como a Sara falou, temos sempre matéria para reflexão durante a semana inteira, só essa daí já servia para a gente refletir durante a semana inteira. Mas vamos para outras. Né? Aí Joana continua aqui no capítulo 1 sobre o sofrimento. Ela fala o seguinte: existem várias razões para o sofrimento. Né? Essa que a gente falou agora das razões ligadas ao envelhecimento físico é uma das razões. Rosana Lobo, seu microfone está ligado. A gente está ouvindo aqui um monte de barulho. Tem outras razões de sofrimento, né? E aí ela fala o seguinte: não adianta a gente usar de paliativos, né? A gente usar de adiamentos com relação às razões do nosso sofrimento. Porque se a gente anestesiar isso agora, vai acontecer o quê? Daqui a pouco vai pipocar de outro jeito. Porque são experiências necessárias e porque são ferramentas de autoconhecimento e porque são questões nas quais a gente precisa trabalhar. Então, se a gente está com alguma dor, e eu não estou falando só de dor física, né? Até o exemplo da dor física serve muito para isso, mas a gente tem outras dores. Mas se a gente está com alguma dor, com algum sofrimento, e a gente toma um remédio só para anestesiar essa dor, ou a gente procura não pensar nisso, ou a gente quer se distrair com outras coisas,
né? E a gente deixa isso, eu vou entubar esse negócio, vou deixar aqui do lado, não quero ver, não quero pensar, não quero me entregar a essa situação, viver essa situação para saber de onde que ela vem, a gente vai passar pelo mesmo sofrimento daqui a pouco, se não nessa encarnação, nas próximas encarnações. Então, a gente precisa descobrir a origem do que nos faz sofrer. E como é que a gente descobre a origem do que nos faz sofrer? É pelo autoconhecimento. Por isso que a gente toda vez fala que a gente precisa se conhecer, né? Que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, porque ali está a origem do nosso sofrimento todo, né? E aí ela fala, quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai atingir a saúde real. O que é a saúde real? É quando a gente tiver vencido, trabalhado e vencido todas as causas do nosso sofrimento. E se a gente for pensar, se a gente for fazer uma análise assim bem isenta, bem objetiva, né, bem tranquila, bem calma de tudo que nos faz sofrer nesse mundo, nessa encarnação que nós estamos, e a gente também só tem contato com algumas questões, porque a gente não dá conta de ter contato com todas as nossas questões em uma encarnação só, por isso que a gente tem várias oportunidades em várias encarnações. Mas se a gente sentar com calma e fizer esse trabalho e quiser se dedicar a isso, a procurar a causa do nosso sofrimento, a gente vai ver que a causa do sofrimento, qualquer que seja ele, está sempre em nós mesmos. A gente pode até não identificar, porque podem ser questões que estão ligadas a experiências passadas, de outras vidas, né? Questões que estão no nosso subconsciente, mas a gente tem que, pelo menos, tentar correr atrás dessa origem do sofrimento. A gente não consegue entender muitas vezes, porque a gente não para pensar. Então, assim, eu estou sofrendo porque eu perdi um ente querido. Mas qual é a razão desse sofrimento, desse desespero? Eu vou sentir muita saudade daquela pessoa que eu perdi. Eu vou sentir saudade da presença física daquela pessoa. Mas se eu sei que a vida é eterna, se eu sei que acabou para aquela pessoa que eu amo a experiência da encarnação, mas eu sei que ela continua viva em outro plano, eu sei que a minha experiência da encarnação vai terminar e eu irei para o outro plano, para o plano espiritual, e tenho possibilidade de encontrar novamente com essa pessoa que eu amo. Eu estou sofrendo tanto agora por quê? É de saudade, mas eu tenho condição de lidar com a saudade de uma forma menos sofrida, menos desesperada, menos até inconsciente, porque a gente fica tão louco às vezes com as coisas que a gente nem para pensar e a gente não consegue lidar de forma consciente com aquilo. Então, assim, isso foi um exemplo. Eu estou sofrendo muito porque a pessoa que eu amo resolveu se separar de mim, ou a pessoa que eu amo não quer ficar perto de mim, ou o meu filho que eu amo não me ama, ou alguém por quem eu tenho amor não tem o mesmo amor por mim. Mas vem cá, por que eu estou sofrendo? Porque eu tenho sentimento de posse por essa pessoa, porque eu quero que ela seja diferente do que ela é, porque eu não aceito como ela é, porque eu não aceito que ela é uma pessoa tão necessitada de amor, de compaixão e de experiência quanto eu. Né? Eu quero transformar o outro para ele ser como eu quero, e aí eu sofro porque ele não quer ser como eu quero. Eu quero que ele me ame como eu sou, mas eu também não mostro para ele como eu sou. Mas ele tem que saber como eu sou, porque, afinal de contas, ele é meu filho, ele é meu pai, ele é meu irmão. A gente não olha para o outro como seres que estão na mesma experiência que a gente aqui, que tem problemas, dificuldades, fraquezas, né? Seus próprios sofrimentos, suas próprias dúvidas. Então, mas a gente não para pensar, a gente sofre. Por que a gente coloca a nossa felicidade no outro, né? Eu só vou ser feliz quando aquela pessoa me amar. Eu só vou ser feliz quando aquela pessoa vê que eu sou maravilhosa. Ou quando aquela pessoa vier ficar comigo. Eu nunca mais vou ser feliz porque aquela pessoa desencarnou. Mas por que eu estou colocando a minha felicidade no outro? Nós somos criados seres perfeitos. A gente só não tem consciência da nossa perfeição. E justamente a finalidade das nossas diversas experiências, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, quanto nas nossas encarnações, são para a gente ir descobrindo aos poucos a nossa perfeição. E onde a gente vê o que a gente vê como imperfeição, na verdade, é ignorância da nossa perfeição. Então, se eu me vejo como uma pessoa egoísta,
Mas por que eu sou egoísta? Se eu me vejo como uma pessoa invejosa, por que eu sou invejosa? Mas para me ver assim, eu tenho que me ver. Eu não posso dizer que egoísta é o outro, que invejoso é o outro, que incompreensível é o outro, que o outro é que me faz sofrer. Né? Então, daí também a necessidade que a gente sempre fala do autoconhecimento. E aí a Joana fala, quando o nosso espírito, ou seja, nós mesmos, quando a gente resolver, pela harmonia interior, todas as causas de sofrimento, aí a gente vai ter conquistado a paz através dessa harmonia interior, e aí a gente vai ter conquistado a plenitude, que é justamente o título do livro. O que é a plenitude? É a ausência de sofrimento? Não. A gente lembra que Jesus veio para cá, Jesus é um ser pleno, totalmente identificado com a sua natureza divina, né? É um espírito de luz, ele faz parte de um grupo de espíritos crísticos, né? Que recebem diretamente as orientações de Deus e colocam em prática tudo isso. Jesus, quando encarnou aqui entre nós, ele passou por sofrimento, ninguém pode negar, né? Ele passou por sofrimento físico, por sofrimento de incompreensão, né? Ele foi chamado de maluco pelos próprios irmãos, ele foi crucificado, ele foi chicoteado, ele foi torturado, ele foi esculachado, ele foi humilhado, né? As pessoas faziam troça dele, faziam pouco dele, da mensagem dele. Então, ele passou por sofrimentos, mas ele ficou desesperado, ele ficou. Teve uma horinha lá que ele deu aquela, falou, pai, afaste de mim esse cálice e tal, né? Porque. Mas aí ele foi lá e pediu ajuda, né? Ele foi lá e pediu proteção, pediu luz e tal, e voltou para o que ele tinha que fazer. Então, ele é um exemplo para a gente, como ele é um ser pleno, totalmente integrado, totalmente consciente do seu potencial que ele desenvolveu inteiro. Ele pôde passar pelos sofrimentos que ele passou aqui, considerando também o sofrimento que foi para ele adensar o seu perispírito para poder reencarnar aqui no mundo físico, onde ele já não estava tendo experiências há muitos séculos e milênios, sei lá quantos bilhões de anos, mas ele encarou e viveu esse sofrimento sabendo qual era o objetivo dele, qual era o objetivo do sofrimento, para que ele estava aqui, e ele sabia que isso era necessário, e ele viveu isso da forma mais digna e plena possível, sem se desesperar, sem se desestruturar, sem fugir, sem botar culpa no outro. Então, por isso é que Jesus é o nosso modelo. E por isso que Joana fala, quando a gente conseguir, né, através do nosso autoconhecimento, se equilibrar, se harmonizar interiormente, porque a gente já conseguiu encontrar a causa do sofrimento em nós, onde é que ela está, trabalhar nela, a gente consegue conquistar a paz. E mesmo diante do nosso sofrimento ou do sofrimento dos outros, a gente consegue enfrentar essas situações de forma equilibrada, de forma plena e de forma a viver aquilo na medida em que é necessário. Porque muitas vezes a gente também aumenta o nosso sofrimento porque a gente não sabe sofrer bem, né? Tem até uma parte lá no Evangelho que fala bem sofrer e mal sofrer. Nós sofremos muito mal, nós não sabemos sofrer bem ainda. Estamos aí nessa luta, nessa caminhada. E aí, Joana fala, então, na verdade, o sofrimento ele é uma doença da alma. Por quê? Ele é uma incapacidade que nós ainda temos de encarar situações difíceis, né? E normalmente ele vem dessa nossa contrariedade, dessa nossa insistência em querer ter satisfeitos todos os nossos interesses imediatos, as nossas paixões primitivas, né? As nossas necessidades de usufruir do que é bom. E isso muitas vezes causa desarmonia até nas nossas defesas orgânicas e muitas vezes acarreta a doença para o nosso corpo físico, né? Então, muitas vezes a gente passa por processos de doença física por causa de um desequilíbrio orgânico que foi causado por um desequilíbrio nosso diante de alguma situação ou porque a gente não consegue entender qual é a verdadeira finalidade da nossa experiência aqui na Terra, né? E a gente fica sempre se comportando como eternos buscadores, e a gente busca a felicidade onde a felicidade não está. Bom, e aí ela continua, né, falando sobre isso, e ela fala que, na verdade, o sofrimento não é imposto por Deus, e ele tem a duração e a intensidade que nós damos a ele.
né, ele deveria ter só a duração e a intensidade necessária para a gente poder perceber de onde ele vem e por que ele está lá e para que ele serve. Mas a gente costuma atribuir uma intensidade muito maior e uma duração muito maior ao sofrimento do que ele precisaria ter, né, do que ele precisaria ter só para a gente para cumprir o seu papel nessa nossa experiência. E aí ela disse, mas quanto mais a gente vai evoluindo, né, mais a gente vai criando resistências morais e mais a gente vai progredindo nesse nosso estágio espiritual, de consciência, e mais a gente vai tratando do sofrimento da forma como ele deve ser tratado. E para terminar, ela fala o seguinte, ela fala, na verdade, anestesiar o sofrimento, querer escamotear o sofrimento, fugir do sofrimento, recorrer sei lá, a drogas, a álcool, a coisas que nos anestesiam, que nos tiram, né, a nossa consciência, porque a gente não quer lidar com o sofrimento, a gente querer se alienar, o que a gente faz? A gente só adia o problema, né? Ela fala, a gente posterga a realidade, a gente adia a realidade. E isso vai se somando sempre com uma sobrecarga que decorre do tempo perdido, porque quando a gente não enfrenta o sofrimento da forma como deve ser enfrentado, a gente perde tempo também. E aí não só ele vai voltar, ou ele vai continuar, ou ele vai se expressar de uma outra forma, como a gente perdeu tempo, né? A gente já poderia ter lidado com isso de uma forma mais madura, porque a gente tem as ferramentas para lidar com tudo isso, mas a gente não fez, então a gente perdeu tempo. A gente vai ter que fazer isso mais tarde. E aí ela fala, uma atitude corajosa de examinar o sofrimento, enfrentar o sofrimento, representa um valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico propiciador de paz. Então, muitas vezes a gente acha que se a gente enfrentar o sofrimento, a gente vai perder a paz, a gente vai ficar agoniado, a gente vai ficar... Pelo contrário, isso é um processo para a gente conseguir ganhar a paz, conquistar a paz, né? E aí ela fala as reações de ira, as reações de desespero, de violência, de rebeldia com relação ao sofrimento, mais ampliam o sofrimento e desencadeiam novas desarmonias em áreas que antes não estavam nem sendo afetadas por isso, inclusive de doenças do corpo físico. E aí ela fala uma coisa muito legal, que ela fala da resignação dinâmica, porque muitas vezes a gente cai na tentação de achar, bom, então se o sofrimento é necessário, eu vou me resignar e vou sofrer pra caramba mesmo, vou sofrer. Estou resignada no sofrimento. Mas essa resignação, tipo assim, sofrer, vem para cá, quanto mais eu sofrer, mais iluminada eu ficarei. Não, não é isso, né? A gente não tem que se resignar no sofrimento. A gente tem que ter o que ela chama de resignação dinâmica, né? Então, o que é a resignação dinâmica? É a aceitação do problema, o reconhecimento do problema, com uma atitude corajosa de enfrentar o problema, procurar a causa do problema e remover esta causa. Esse é o processo. Isso é a resignação ativa. É isso que a gente tem que fazer. E é isso que a gente normalmente não faz, né? E aí ela fala que isso é um passo avançado para a solução do sofrimento. E que o equilíbrio mental e moral é muito importante, né? Porque o pensamento positivo, e não aquela positividade maluca, tá tudo bem, o cara tá todo esculachado lá, tá todo ferrado, né? Tá lascado pra caramba. Aí fala, não, mas vou pensar positivo, não é isso. Mas, assim, é a fé e a certeza de que nós estamos dotados de tudo que é preciso para a gente passar por aquela situação difícil e fazer esse processo de resignação ativa que a Joana de Ângeles está falando aqui, né? E aí ela fala como é que a gente pode alcançar essa e também, como é que a gente pode trabalhar nessa significação positiva de equilíbrio moral e mental quando a gente está diante do sofrimento. Aí ela dá alguns caminhos. Ela fala sobre o treinamento pela meditação, pela oração, né? Que vem do conhecimento que ilumina a consciência e que orienta corretamente a nossa consciência. Que a gente normalmente também, a gente está sofrendo tão desesperadamente que a gente não arruma nem tempo para fazer isso, né?
E a gente também não faz isso quando a gente não está sofrendo, normalmente, né? Porque aí, quando não está sofrendo, está tudo bem. Aí o dia termina, a gente não teve tempo nem para meditar, nem para orar, nem para fazer lá nossa viagem interna, né? E aí ela fala que se conhecer na condição de espíritos imortais que nós somos, em processo evolutivo que nós estamos, através das experiências reencarnatórias, nos conhecer para compreender, considerar e vencer o sofrimento é parte do modus operandi de todos os seres. E aí ela fala no final, né? Ela fala no final. Pode-se dizer, portanto, que a presença do sofrimento resulta do distanciamento do amor, que é o grande e eficaz antídoto para o sofrimento. Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Então, quando ela fala, o sofrimento e o amor são mecanismos de evolução e são interdependentes. Quando o amor se afasta, o sofrimento se apresenta. Quando o sofrimento se apresenta, normalmente é porque o amor se afastou. Às vezes, coroando a luta na etapa final, ei-los que surgem simultaneamente, sem os danos que normalmente se desencadeiam. Aí ela fala, a história dos mártires atesta-nos a legitimidade do conceito. Então, a gente tem muitos exemplos, né, de pessoas que sofreram muito na sua experiência aqui na Terra, mas que sofreram de uma forma plenamente integrados com o amor. Como Jesus, por exemplo, né? Ele passou por sofrimentos, mas como ele é um ser integral, amor e sofrimento ali estavam conjugados na medida certa, e ele enfrentou o sofrimento da forma correta e deu ao sofrimento dele a dimensão e o objetivo que eles deveriam ter. E ela termina dizendo, acima de todos eles, porém, de todos os mártires, destaca-se o exemplo de Jesus, lecionando pelo amor a vitória sobre o sofrimento durante toda a sua vida, principalmente nos momentos culminantes do Getsemane ao Gólgota e daí a ressurreição. E eu vou só terminar com o comecinho antes do capítulo 1, tem aqui na página anterior, um trechinho dos Upanishads, que são parte das escrituras hindus, dos Vedas, né, que a gente chama de Vedanta. Então, esse pedacinho fala assim, Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. Isso pode ser, inclusive, a nossa oração, né, para a gente poder, além de ser um mantra, que eu acho muito bom a gente ficar repetindo quando a gente está naquela, se entregando ao desespero, do sofrimento, quando a gente não sabe o que fazer, né? Então, a gente repetir, Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade, já ajuda para caramba. Isso também, se a gente quiser falar isso como oração, também é muito bom, dentro desse esforço que Joana falou que a gente tem que fazer, né? Então, terminando aqui o que eu queria trazer para todos nós hoje, enquanto eu faço aqui a oração, quem ainda não pegou seu copo com água, pode ir lá pegar, que a gente vai emendar no passe. Quem já está com seu copo com água aí pertinho, já vai fechando os olhos, já vai se colocando numa posição bem confortável, relaxando o corpo, focando seus pensamentos no aqui e no agora, fazendo uma respiração bem calma, bem tranquila, bem profunda, inspirando e expirando bem profundamente, enquanto a gente faz a nossa oração. Então, Senhor, nós te agradecemos por podermos ter tido acesso a todas essas palavras maravilhosas de Joana de Ângeles, esses ensinamentos que são tão úteis para nós. Nós pedimos, Senhor, que nos momentos de sofrimento, de desespero, nós possamos lembrar de alguma coisa disso que nós conversamos hoje, que nós possamos sempre lembrar que o Senhor é nosso Pai, que é um Pai justo, que é um Pai amoroso, que ama todos os seus filhos, que conhece a todos nós profundamente, que sabe das nossas dificuldades, que sabe das nossas imperfeições, que sabe das nossas necessidades e que sempre nos cuida, que sempre nos envolve com seu amor, que sempre nos coloca à disposição tudo o que nós precisamos para enfrentar todas as situações que são postas para nós na nossa vida. Nós sabemos, Senhor, que Tu estás sempre conosco, pessoalmente, também através dos espíritos
iluminados que mandas para nos orientarem, para nos indicarem o caminho, para nos reconfortarem nosso coração. Então, Senhor, nós pedimos que essas forças maravilhosas que nós sentimos, que estão nesse momento conosco, desde que nós iniciamos os trabalhos da noite de hoje, que elas continuem conosco durante o nosso passe. E agora todos nós estamos bem acomodados, bem relaxados, bem concentrados nesse momento presente, para que a gente possa receber todos os benefícios do passe. Lembrando que o passe é individual, é para cada um de nós. Aquelas pessoas nas quais nós pensamos que também necessitam dessa força, a gente vai mencionar elas mais para frente, e até lá a gente vai pensar exclusivamente em nós, a gente vai focar em nós. Então, de olhos fechados, vamos fazer uma visualização, como a gente sempre faz para ajudar a nossa concentração. Então, a gente vai visualizar que aquela ligação constante que nós temos do nosso chakra coronário até o mais alto. O chakra coronário é aquele que fica no alto da nossa cabeça. Esse chakra é o chakra que faz a nossa ligação com o mais alto, com a espiritualidade, com o nosso Criador. E sempre nós recebemos pelo chakra coronário as energias maravilhosas de amor, de força, de saúde, de equilíbrio que Deus manda para nós incessantemente. E através desse chakra coronário, nós também mandamos para ele as energias de desequilíbrio, de sofrimento, de dor, para que lá em cima, na origem do universo, lá em cima, no nosso Criador, dentro desse amor maravilhoso e infinito que emana dele o tempo todo, sem parar, infinitamente, desde a origem de todos os tempos, o nosso sofrimento, a nossa dor, o nosso desequilíbrio, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, sejam recebidas por ele, sejam transmutadas, sejam transformadas em mais amor, em mais paz, em mais força, em mais fé, e devolvidas diretamente para nós por esse canal de luz e de energia que sai diretamente dele e retorna pelo nosso chakra coronário. Então, essa energia que vem do alto, que vem de Deus, do nosso Criador, do nosso Pai, da fonte de toda a vida, nesse momento está penetrando pelo nosso chakra coronário, está preenchendo todo o nosso corpo físico. E está também envolvendo o nosso corpo físico por fora. Então, nós estamos totalmente preenchidos de Deus nesse momento. Preenchidos do amor divino, da saúde, do equilíbrio, da força, da paz. Nosso corpo físico está totalmente agora internamente preenchido dessa energia e externamente também envolvido por ela. E que com isso ele seja equilibrado, que todas as nossas dores físicas sejam amainadas, que elas se manifestam somente na exata medida da necessidade que nós temos de entendimento. Uma vez que nós tenhamos entendido qual é o objetivo desse sofrimento físico, que ele seja retirado de nós, que nós não precisaremos mais dele, que nosso corpo se equilibre para que possa receber toda a energia que vem do alto incessantemente, para que a gente possa absorver essa energia no nosso corpo físico da melhor maneira. Todas as nossas células possam levar para todo o nosso corpo essa energia maravilhosa que nós estamos recebendo agora pelo nosso chakra coronário. E o mesmo processo acontece com o nosso perispírito, que também tem um correspondente do chakra coronário e recebe dessa mesma forma essa energia que vem do alto, que vem da fonte da vida, penetrando agora no nosso perispírito e preenchendo o nosso perispírito inteiramente, e também envolvendo ele por fora. E que nosso perispírito, então, seja equilibrado, seja totalmente preenchido com essa energia de amor, de equilíbrio, de saúde, e tudo aquilo que está gravado nele como experiência passada, que tenha causado algum sofrimento a nós e a outras pessoas, que também seja envolvido se estiver se manifestando sob algum nódulo de energia negativa, de energia desequilibrada, que seja nesse momento envolvido por essa energia de equilíbrio, de força, de luz, de paz e de saúde. E na medida do possível, que e nesse momento também, agora, a gente vai pensar, vai visualizar toda essa energia divina que vem da origem da vida, inundando, penetrando, preenchendo todo o nosso espírito. Somos nós mesmos. Então, nosso espírito, por essa energia de amor,
E nós pedimos também que, nesse momento, inundado que está nosso perispírito de amor, de paz e de equilíbrio, possamos, em todos os momentos da nossa vida, lembrar que nós somos espíritos e que nós somos preenchidos desse amor. Dentro desequilíbrio de dor, de desespero, nós possamos lembrar que nós estamos sempre preenchidos de amor, sempre preenchidos dessa força divina, sempre preenchidos dessa capacidade de nos reequilibrarmos, dessa capacidade de aumentar mais a fé, essa pelos seus espíritos, pelos nossos companheiros de caminhada, encarnados e desencarnados. E agora, totalmente preenchidos, envolvidos por essa energia maravilhosa, nós sentimos essa paz dentro de nós sentimos essa alegria dentro de nós sentimos o amor de Deus dentro de nós sentimos a coragem que nós temos e precisamos para continuar a nossa caminhada nessa experiência encarnatória. E a gente vai agora, a partir de nós, vibrar essa energia para todas aquelas pessoas que moram nos nossos corações, também para aquelas pessoas que ainda não encontraram um lugar no nosso coração, mas que, como nós, também são pessoas que estão na luta pelo progresso, na luta pelo entendimento, na luta pela iluminação, que elas possam também receber essa energia que emana de nós nesse momento, aqueles que nós amamos, aqueles que nós ainda não amamos, aqueles que nós ainda não conhecemos, que essa energia, a partir de nós, ela se espalhe por todo o planeta, que ela envolva todos os seres encarnados e desencarnados, que ela preencha todos os ambientes onde nós moramos, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, por onde nós passamos, que ela preencha os ambientes daquelas pessoas que nós amamos, daquelas pessoas que nós não amamos, daquelas pessoas que nós não conhecemos. Nossos ambientes de trabalho também sejam todos preenchidos por essa energia de luz. E se algum irmão ainda ignorante, ainda dissociado desse amor divino, ainda buscando pelo sofrimento, pela dor, algo que faça sentido na sua vida, que ele também seja amparado. Se algum irmão desencarnado estiver perto de nós, ou de alguém que nós amamos, na ignorância e ainda identificado com sofrimento, que ele possa enxergar que sempre tem ajuda perto, que ele seja levado para um local de refazimento, de tratamento, e possa sentir também nesse momento esse amor, essa paz, esse equilíbrio, essa esperança que todos nós sentimos. Essa esperança e essa certeza que nós temos de que fomos criados para a perfeição, para a felicidade e para a plenitude. E agora, tendo feito isso, a gente vai focar nossa atenção, nossa energia, nosso pensamento nas nossas águas. Que essas águas sejam, nesse momento, fluidificadas, que elas possam receber todas as substâncias necessárias para o nosso equilíbrio físico, psicológico, emocional, mental. Que quando nós formos beber dessas águas, quando todas aquelas pessoas que beberem dessas águas possam receber, nesse momento, tudo o que é necessário para que possam estar sempre num estado de equilíbrio, de força e de saúde. E que também, Senhor, aquelas pessoas que não estão conosco hoje, que fazem parte desse grupo, possam ter suas águas fluidificadas nesse momento e que, de alguma forma, todas as substâncias necessárias para a saúde, para o equilíbrio de todos os seres encarnados possam ser colocadas, essa substância possa ser colocada de alguma forma na água, em algum líquido que todas as pessoas vão ingerir, porque nós sabemos que o tempo todo nós somos socorridos e amparados, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Então, que todos possam receber de alguma forma essas substâncias que estão sendo colocadas agora nessas águas que nós colocamos ao nosso lado para serem fluidificadas. E tendo feito esse processo de fluidificação das águas, nós agora pensamos em todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, que estão desesperados, que estão pensando em suicídio, aqueles irmãos que cometeram suicídio, que estão em sofrimento no plano espiritual, todos aqueles nossos irmãos que ainda não conhecem a luz, que ainda não encontraram Deus, que ainda não se sentem parte desse universo maravilhoso, todos aqueles que estão na rua sem casa para morar, que são tratados não como pessoas, mas nem como bicho, porque a gente às vezes trata muito melhor os animais do que nós tratamos essas pessoas. Todas as pessoas agora sejam também envolvidas por essa energia de amor, por essa energia de fé, por essa energia de coragem. Aqueles que são encarregados de governar, que também sejam envolvidos por essa energia, que possam tomar as melhores decisões para aquelas populações que estão dependendo dessas decisões, que possam decidir com amor, com justiça, com sabedoria,
e com bondade. E assim, Senhor, nesse momento, com os nossos corações cheios de gratidão, nós vivemos gratidão a partir de Boa noite, gente. Eu acho que travou a Cristiane, né?